Quando algum estudante enfrenta dificuldades no desempenho escolar, essas dificuldades podem ter diferentes características e, dessa forma, também haverá diferentes maneiras de lidar com essa situação, na intenção de eliminar o suposto problema, né? A gente fala em problema porque as notas e a escola ainda tratam a questão do mau desempenho como um problema, um defeito. Isso é uma característica da escola que, infelizmente, cria uma situação de desconforto, principalmente para o estudante. E onde reside essa dificuldade? Existem várias situações que podem levar a esse quadro, né? Pode ter uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de organização de materiais, uma dificuldade em estudar para as avaliações, uma dificuldade em gerenciamento de tempo. E tudo isso pode ser contornado com auxílio. Essas situações, elas geram o que a gente chama de um estresse escolar e podem levar muitas vezes a problemas de saúde, a problemas de desentendimento no lar, na escola, e não é uma situação agradável. Nós vamos colocar aqui, resumidamente, 10 situações e 10 dicas para tentar lidar com esses problemas que levam ao estudante a uma situação de desconforto. A primeira questão é a questão das notas baixas. Primeiro, é necessário avaliar o porquê da avaliação negativa. Se foi uma situação momentânea, se isso está acontecendo em todas as disciplinas, se tudo reside na questão dos conteúdos, ou se é na questão da organização, da postura, ou também no problema cognitivo do aluno, que aí você vai precisar de uma investigação um pouquinho mais profunda para ter uma ideia. Problemas de compreensão. É necessário buscar um auxílio primeiro junto à escola. A escola deve fornecer um ensino complementar, uma aula de reforço, uma recuperação literal sobre isso tudo. O que é necessário também? Fazer com que o estudante estude com amigos, com colegas, com algum familiar, com pessoas que se julguem capacitadas. Ou, no caso, procurar uma aula particular, com professores especializados para tentar resolver esse problema na área cognitiva, na área da compreensão. Problemas com a lição de casa e organização. O ideal é que o estudante sempre busque um local correto para fazer a sua lição. Fugir daqueles espaços comuns, como a sala de jantar ou a cozinha. Ter um espaço de estudo dentro do seu quarto, do seu dormitório ou então no escritório. E é importante também definir um horário para a realização dessas tarefas, para que isso aconteça de uma forma rotineira. E quando ele não tiver a tarefa, ele ganha aquele período de tempo para fazer outra atividade. Mas é importante que o estudante encare isso como um dever diário, né, para ele ter esse hábito construído. Organização do material. É importante que o estudante siga a orientação dos professores, que tenha, assim, um apreço pelo seu material. É uma coisa que vem sendo cobrada um pouco menos nos dias de hoje do que era no passado. Então, os professores não costumam mais vistar cadernos, nem ver a qualidade do material, mas isso é importante, porque até para a organização, para saber como as coisas estão, para não ficar naquela hora do desespero e não descobrir onde estão as folhas, as pastas. Então, tudo isso é importante. A organização do aluno vai se refletir também no futuro na organização do profissional. E é importante que o professor, os pais, revisem esse material de tempos em tempos, dando dicas, dizendo como poderia estar melhor, ou recuperando alguma coisa que não estava bem feita. Com relação às provas, bom, o importante é dividir o estudo em etapas, não deixar tudo para a última hora. Estudar um pouquinho por dia para ter um tempo de assimilação. Assim como a escola trabalha com aulas diversas no dia, é importante que você tenha um tempo de estudo ao longo da semana, ao longo do mês, de preparação para a prova. É um tempo para que você se acostume com aquilo e aquilo não se torne uma coisa nova. Você consiga ter digamos assim, uma certa familiaridade com os conteúdos para enfrentar isso na hora da prova. Falta de vontade de ir para a escola. Essa é uma dificuldade que tem um motivo talvez mais profundo. É necessário que os pais, os professores avaliem o porquê disso. É necessário entender se tem alguma mudança acontecendo no dia a dia do estudante, se vai ser necessário uma mudança de escola, se vai ser necessário se afastar de atividades que dispersam o aluno ou de coisas que fazem com que ele não queira ir para a escola. Se está tendo um desestímulo, alguma coisa deve estar acontecendo. Problemas de saúde causados pelas dificuldades escolares. Se o estresse causado pela quantidade de atividades na escola e fora dela for o motivo disso tudo,
é necessário que os pais percebam e parem com tudo. A saúde é fundamental. Então, tirem as atividades extracurriculares, procurem dar atenção máxima aos seus filhos para que eles possam desempenhar um excelente papel na escola, mas que também tenham uma vida saudável e feliz, né? A felicidade é acima de tudo, né? O excesso de atividades é uma característica dos dias de hoje. Os pais costumam ocupar as crianças com muitas atividades depois do período escolar, são aulas de inglês, de atividades esportivas, complementares de várias naturezas, e isso faz com que eles fiquem sem tempo até para brincar, para atividades do cotidiano, até contato com os próprios pais. Então, medir muito bem essas atividades, esse excesso de atividades. Mudar de escola. A fuga, né, na mudança da escola, num quadro de dificuldade escolar, quando ela é aceita? Em situações de extrema necessidade, não é por qualquer motivo inicial que já se deve pensar na mudança de escola como uma saída para isso tudo. Você tem que ter certeza, enquanto pai, e você enquanto aluno, de que essa mudança vai lhe trazer um novo horizonte, senão você vai carregar de um lugar para o outro o mesmo problema. É uma fuga, né? A questão da reprovação. De uma vez por todas, é importante entender que a reprovação não é nenhum castigo. A reprovação é uma possibilidade de que o estudante faça novamente a série, tome contato com novos conteúdos, novos conhecimentos e que assimile esses conhecimentos e demonstre, né, que aprendeu. Então não é castigo. Refazer a série às vezes é uma necessidade para aquelas pessoas que tiveram uma dificuldade. E olha, temos muitos casos de estudantes que ao refazerem uma série, encontraram o seu caminho, ou seja, encontraram uma situação de equilíbrio, uma situação de felicidade, uma situação de melhor desempenho e que daí para frente nunca mais tiveram problemas. Então, a reprovação não deve estar associada a nenhum tipo de castigo. E ficou aqui para dizer que numa próxima etapa nós vamos tratar também individualmente de cada um desses itens, porque cada um deles necessita da nossa total atenção.